Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal pra gente bater um papo, trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes de pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, ativa o sininho, comenta, essas paradas acabam ajudando aí no impulsionamento, beleza? Bom, vou falar de Vasco, mas antes só trazer aqui um assunto que ontem gerou pra um caramba, viu? O que eu recebi de mensagem de gente favorável ou contrariada com relação ao que o Edmundo disse ali, de que todos os ídolos... eu entendi o que o Edmundo falou. Ele foi bem claro no que ele falou. Sem exceção, todos os ídolos do Vasco foram formados na base. E aí teve um cara até que inclusive me xingou, aqui, dizendo que eu não sou vascaíno, porque ídolo mesmo é só o Romário, o Dinamite e o Edmundo, só os três, o resto nenhum é... Bom, o cara fala que eu não sou vascaíno, não considera esse cara aqui, ó, o Giovani não era da base do Vasco, Pequeno Príncipe, o Giovani e o Juninho Pernambucano, se não considerar esses dois caras aqui ídolo do Vasco, meu amigo, e o vascaíno não sou eu, então é isso que eu quis dizer. É lógico, né, que tem jogadores que não dá para você considerar ídolos, são grandes jogadores, fizeram uma história com o Vasco, ou ganharam algum título, ídolo mesmo tem um peso maior, mas esses dois aqui, meu amigo, não foram formados na categoria de base do Vasco e são considerados ídolos sim. Inclusive o Giovani está passando por um sério problema de saúde, né? Então aproveitar aqui para pedir oração e que Deus proteja, abençoe a vida dele aí em 2025, tá? Só porque esse assunto acabou gerando pra caramba ontem aqui com o cara dizendo que eu não sou vascaíno. Enfim, mas tá aí, a opinião é opinião, cada um tem a sua, né? Bom, o GE publicou uma matéria falando de um assunto que a gente já debateu aqui, tá? A matéria do GE, ela diz o seguinte, que o Vasco vai priorizar a Copa Sul-Americana, que a Copa Sul-Americana é uma prioridade do Vasco para 2025. A competição que o Vasco quer fazer uma mobilização, como fez na Copa do Brasil, para chegar até a final e brigar por título aí, seria a Copa Sul-Americana. Lembra que eu trouxe um vídeo do Led Carmona falando, olha, a Sul-Americana ela é mais viável, inclusive, que o Campeonato Carioca. Porque o Campeonato Carioca você tem o Flamengo com um time muito melhor do que o do Vasco e o Botafogo, né? Então o Fluminense está na Sul-Americana, né? Agora, o Fluminense está se reforçando. Enquanto o Vasco está comendo mosca, o Fluminense está se reforçando. Mas aí, então, eles trazem essa matéria dizendo que o Vasco vai fazer uma mobilização em torno da Sul-Americana, inclusive a renovação do contrato com o Felipe Coutinho para mais um ano, uma extensão para mais um ano de contrato. Minha opinião, ela não costuma agradar muito a algumas pessoas emocionadas, não. Com essa zaga aí, meu filho, a única prioridade que vai ser do Vasco no ano é não cair para a segunda divisão. Pô, tu é pessimista pra caralho, tu reclama. Reclamo. Porque depois quem sofre sou eu e meus filhos. Domingo, sábado, finais de semana, passando raiva com essas pragas dentro de campo. Quem é a dupla de zaga titular do Vasco pra temporada? Me diz aí. O tal do Lucas, que veio lá que era reserva do Danilo Bosa no Juventude. Esse Lucas aí, que vem do Japão, que não ficou no Cruzeiro, não ficou no Japão, não ficou no Valladolid. Esses caras aí que vão ser os reservas, vão ser os titulares, a dupla titular do Vasco na temporada. O João Vitor, que é um cara que vive tomando cartão também, é uma instabilidade do caramba. Enquanto não tiver uma dupla de zaga para você dizer assim, agora a gente tem zagueiro, o Vasco vai brigar na temporada, é para permanecer na primeira divisão. Doa quem doer, é a minha opinião. Tá? Aí estão falando aí em jogadores experientes, que o Vasco está atrás... vou lembrando os nomes aqui. Era o Gil, né, que tinha sido uma indicação do Carille, mas o Gil renovou com o Santos, de quase 40 anos de idade. O Davi Luiz, que veio a público dizer que não teve procura oficial do Vasco, que também não jogaria num time rival. Quem mais? O Balbuena, que diz que o salário é altíssimo. E agora uma outra informação, que é a do Pedro Henrique, né? Zagueiro lá do Bragantino, que o Vasco teria oferecido o Léo Pelé e 1 milhão de euros. Olha, apareceu dinheiro, cara. Que interessante, né? 1 milhão de euros e o Léo Pelé no zagueiro Pedro Henrique lá do Bragantino, aquele que era do Atlético Paranaense. Bom zagueiro, eu gosto do Pedro Henrique. Então,
bom zagueiro, 29 anos, 1,88 m, destro, joga nas duas posições, tanto esquerda quanto a direita, e que o Bragantino recusou a proposta, não quis, não teve negócio, então tá aí. Seria o Gil, que eu falei, o Davi Luiz, o Balbuena e o Pedro Henrique são os zagueiros mais conhecidos que o Vasco estaria tentando buscar no mercado, segundo informações dadas por jornalistas, setoristas, enfim. Então tá aí toda essa situação envolvendo a zaga. Repito, se não tiver uma dupla de zaga titular, jogadores confiáveis, a briga do Vasco não é para Sul-Americana, não é para Carioca, não é Copa do Brasil, não é Campeonato Brasileiro. A briga do Vasco é para permanecer na primeira divisão. Essa é a minha opinião, eu quero a tua opinião. E para finalizar, falando em zagueiro, o jornalista Vene Casagrande, lá no SBT Esporte, cravou ali por que o Lucas Oliveira, esse zagueiro que eu falei lá do Japão, que pertence ao Cruzeiro, ainda não assinou o contrato. Tá tudo certo entre Vasco e Cruzeiro, inclusive um contrato de 2 anos, só que a staff, né, os empresários, os jogadores, eles querem uma garantia por causa do pedido de recuperação judicial. A ideia é a seguinte: vai entrar numa recuperação judicial? Ok. Quem é que vai pagar o salário? Porque diz que ele passou por isso em alguns clubes, então ele não quer passar de novo. Querem uma cláusula no contrato que garanta o pagamento dos salários do jogador, mesmo se o clube entrar em uma recuperação judicial. Tá? Então, essa é a informação trazida pelo Vene Casagrande, está tudo já palavrado, tudo certo, só não assinou por causa desse termo aí, essa cláusula que eles querem de segurança, garantia de que o jogador vai receber o salário em dia. Vou deixar aí para finalizar o Vene Casagrande, contando sempre com o seu apoio, né, com o seu comentário, com o seu joinha. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus, um dia abençoado e saudações vascaínas. É o que dá para o Pedrinho. Tem informação sobre ele, depois eu posso falar. Então vai, sai para agora, solta o drone. Eu segurei, a gente perguntar do Coelho, mas emenda já sobre o zagueiro. Sobre o Lucas Oliveira, por que ele não assinou ainda? Entre Vasco e Cruzeiro tá tudo certo. Quando ele vier para o Vasco, 50% do direito, né? Exatamente, fica dividido entre os dois times e ele assina um contrato de 2 anos. Ele não assinou com o Vasco ainda por conta de uma cláusula. Porque nessa cláusula, os empresários, que já passaram por isso nos tempos de Botafogo, querem entender o seguinte: quem vai pagar o salário do jogador se o Vasco entrar em recuperação judicial? Porque eles passaram por esse perrengue, digamos assim, nos tempos de Botafogo, uma dificuldade danada, Botafogo com a recuperação judicial, enfim, vários salários ficaram atrasados, ou recebe durante 15 anos, é nesse nível. Então, no Vasco, esses empresários, já cientes do que pode acontecer, querem resolver essa cláusula. Quem vai pagar o salário do jogador? Garantia, se o Vasco... Exatamente, garantia. Eles querem a garantia que o jogador vai receber. E faz sentido, tá? O jogador acaba de chegar ao Vasco da Gama, aí a recuperação judicial acontece em fevereiro ou em março. E aí, quem paga o salário do jogador? É por conta disso que ele ainda não assinou.